Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Enquanto as crianças vão sendo recolhidas. Não alimente, viu, gente? Não dê nada aqui de comer para eles aqui, ó. Cadê a bateria, senhor? Foi dar um trato? Foi dar um trato, não? Foi dar uma manutenção na bateria. Deus é bom? Amém. Deus é muito bom. Eu queria que você abrisse a palavra lá no Salmo 40. Salmo 40. Nós não vamos ler todo o Salmo, só alguns versículos, até o versículo 8. Eu queria que a gente meditasse, estudasse um pouquinho a palavra hoje, a respeito de sacrifício. O sacrifício que agrada a Deus. O que Deus quer de nós. A gente tem que lidar, irmãos, com esse livro, a Bíblia, e é um livro antigo. É um livro que conta histórias desde o início da humanidade. E às vezes é um pouco desafiador a gente aplicar e trazer essas verdades para a nossa vida hoje. E a gente tem que caminhar entre o exemplo do Antigo Testamento e a prática do Novo Testamento. Nós temos que caminhar entre aquilo que a gente pode extrair como princípio do Antigo e aquilo que nós devemos viver do Novo Testamento. E entender que nós vivemos no tempo da graça. Amém? Nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da nova aliança que o Senhor Jesus, Ele conquistou, Ele fez conosco. E nós, semana passada, nós celebramos aqui juntos a ceia, e nós falamos disso, né? A palavra do Senhor fala isso. Jesus, Ele disse, esse é o cálice da nova aliança, e o Senhor cumpriu essa aliança conosco. E então é desafiador, nessa palavra, a gente trazer essa aplicação. Que tipo de sacrifício você pode oferecer hoje a Deus? E isso é sempre uma deixa para a gente tirar o seu dinheiro. Então fique preparado para você sacrificar até o final desse culto, amém? Mas não vai ser o seu dinheiro. Não, você não vai ter que sacrificar nenhum dos seus bens nessa noite. Porque nós não estamos falando daquilo que você tem e a terra vai consumir. Nós estamos falando daquilo que Deus quer. Amém? Então o sacrifício que nós podemos, a gente pode fazer uma pregação linda aqui e te exigir no final que você se esforce para fazer um sacrifício. Você se esforce para fazer. E você acha absurdo que alguém vá em algum lugar e onde é ministrada a palavra, e no final daquela palavra é pedido para ele sacrificar para ter a bênção, a cura, a libertação, a saída do filho das drogas, ele sacrificar R$500, você acha isso caro? Você acha muito dinheiro? Mas se você chegar diante do Senhor e sacrificar R$500 e seu filho ser liberto das drogas, vale a pena? É caro? Se você sacrificar R$1.000 e você ser curado de uma enfermidade, isso é caro? Não. Se funcionasse assim, não seria caro. Mas nós estamos falando de um sacrifício que agrada a Deus. Amém? Nós não estamos falando de barganha, nós não estamos falando de negócio. Isso não é uma reunião de empresários. Isso é uma reunião de homens e mulheres de Deus que buscam cada dia mais intimidade com Ele. Amém? Salmo 40, versículo de 1 a 8 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Só que tá alto aí para vocês, porque aqui tá alto aqui, se vocês puderem abaixar um pouquinho, aí eu estou falando fora aqui. Coloquei, obrigado Tulião, toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama,
pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Lindo isso, né? Salmo de Davi, Davi ele está alegre, ele está feliz, ele está contente com o Senhor, ele fala que o Senhor é a esperança dele, ele fala palavras lindas aqui, ele fala que o Senhor tirou ele de um lamaçal de pecado, um poço de lama, e colocou ele na rocha, num lugar limpo, num lugar seguro, que o Senhor guarda ele, e ele fala, como é feliz um homem que serve ao Senhor, né? Colocou ele num lugar seguro. Ele fala assim que ele canta louvores ao Senhor, ele diz assim que, ele gostaria de contar, de falar para todo mundo, quantas maravilhas o Senhor fez, mas não dá para mensurar, para calcular, porque é muito numeroso. E ele ainda fala assim que todos verão, muitos verão isso, e se glorificarão, e glorificarão o Senhor por isso. Então, Davi está muito alegre, aqui é um salmo muito bonito, muito gostoso de se ler, de se cantar, de falar. Mas quando a gente chega no versículo 6, olha só, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Davi ele fala assim que Deus não quer oferta e nem sacrifício. Quem é que instituiu o sacrifício, amados, para que o povo de Deus fizesse isso? Essa oferta, esse sacrifício, amado, não é aquele oferta que você trouxe aqui na hora da palavra, que foi pedido para você trazer a oferta. Essa oferta que nós apresentamos aqui é aquela oferta que a igreja começou a apresentar desde Atos, quando se reunia como igreja, de gratidão a Deus. O dízimo que nós oferecemos hoje é o dízimo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado e devolvendo aquilo que é dele, amém? Então, a oferta e o sacrifício que ele está falando aqui é de animais. Davi ele está feliz, e quando a gente está feliz, a gente quer presentear. Quando você está feliz com alguém, quando você ama alguém, você quer fazer algo por essa pessoa. E Davi, ali na alegria do coração dele, grato por tudo que Deus tinha feito, automaticamente, ele poderia apresentar lá animais, traz ovelhas, traz aqui, vamos apresentar ao Senhor. Só que ele fala, o Senhor ele não quer sacrifício. E é estranho, porque o próprio Deus pediu sacrifício para o povo. Quem instituiu essa prática para o povo judeu foi Deus. Agora Deus fala que não quer. Por que Davi fala isso? Porque aqui já estava anunciando aquilo que deveria acontecer, mano. Essa aqui é uma palavra, vamos assim dizer, profética, que fala a respeito do fim da lei, onde não seria mais necessário o sacrifício de animais, não seria necessário mais você pegar um animal, levar para o templo, cortar a garganta dele, ali o sangue escoar, e aquele animal morrer naquele lugar. Porque agora um sacrifício foi feito de uma vez por todas, amém? E eu queria que você caminhasse comigo lá em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus no capítulo 10, versículos 9 e 10. Nós vamos trabalhar esse salmo, a palavra aqui no Antigo Testamento, à luz do Novo, amém? Queria que o William lesse para mim, capítulo 10 de Hebreus, dos versículos 9 e 10, lê para nós com voz de trovão, varão.
Então, o Senhor, Ele fala de sacrifício, e agora Jesus, Ele se fez sacrifício, e uma vez por todas, e nós não precisamos mais, nós não vivemos mais na lei, mas nós vivemos na graça, amém? Davi, ele está falando na época da lei, mas nós vamos entender essa palavra pela graça. Hebreus 10, 9 e 10, William. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E para contextualizar aqui, o Hebreus vai falar disso. O autor fala para o povo hebreu, para quem vive essa cultura judaica, e ele vai falar aqui que o sacrifício foi substituído, que a lei foi substituída por algo novo. A lei foi substituída pela graça, e Jesus, ele consumou o ato ali do sacrifício, sendo o sacrifício, de uma vez por todas. Então hoje, irmão, ninguém precisa sacrificar nada, derramar sangue de animal, ofertar nada que seja material para obter favor de Deus, para obter o perdão de Deus, para obter nada, porque nós vivemos no tempo da graça. Graça é um favor imerecido. Se Deus curou, é porque Ele ama, porque Ele me ama, Ele te ama. Ele não fez isso porque Ele foi convencido pela minha oração, Ele foi convencido pelo meu jejum, Ele foi convencido pelas minhas atitudes, mas Ele fez isso porque Ele nos ama, amém? E a vontade de Deus sempre é nos abençoar. Então, por isso que nós não praticamos aqui na igreja nenhum sacrifício de animais. Mas por mais que pareça, por mais que isso tenha cessado, nós continuamos sacrificando ainda hoje. O templo já não é mais um templo físico com paredes, mas o templo agora, quem é o templo? Somos nós. Existe uma história de um período antes de Jesus, onde os gregos tomaram Jerusalém e eles profanaram o templo, vamos assim dizer, para afrontar mesmo os judeus. Os gregos, eles entraram dentro do templo de Jerusalém e sacrificaram um porco lá dentro, derramou sangue de porco dentro do templo, e isso o porco era um animal imundo, era um animal que no Antigo Testamento era rejeitado, e no Novo Testamento, lá com Pedro, o Senhor, ele vai liberar a carne de porco. E tem aquele episódio do endemoniado lá, gadareno, que os demônios foram para os porcos, porque eram judeus criando porcos, sendo que era um animal imundo até aquele momento. Então eles estavam em desobediência à palavra, e eles estavam criando porcos para alimentar os ímpios. Então, uma série de situações aí, por isso que não dá para ter dó do que aconteceu lá, porque o Senhor, ele liberta o cara e ainda dá uma lição para aqueles que estavam em desobediência à palavra. Mas esses homens entraram então no templo e profanaram o templo. E até é conhecido uma história, porque um homem chamado Judas Macabeu, ele se revoltou, pegou os camaradas lá, que nem eram guerreiros, saíram com enxada lá, e botaram para correr os gregos, e foi a revolta dos Macabeus. Se você quiser ouvir essa história melhor, na Bíblia Católica tem lá 1ª e 2ª Macabeus, lá você vai ler essa história, não é um livro inspirado, é um livro apócrifo, que tem um valor histórico para nós. Então o templo, aquele templo físico, ele foi profanado, ele foi destruído. Em anos 70 depois de Cristo, invadiram Jerusalém e destruíram o templo, não deixaram pedra sobre pedra. E hoje lá em Jerusalém, eles adoram a Deus e choram no Muro das Lamentações, que não é o templo, é o alicerce do templo. O templo não existe mais, então eles cavucaram, acharam o alicerce, e é no alicerce do templo que eles colocam os motivos de oração deles lá. Mas o templo foi exterminado. Mas eu e você estamos aqui para que o sacrifício continue acontecendo, amém?
Então, eu e você somos o templo, amém? E o sacrifício continua acontecendo agora, não mais tirando a vida de animais, mas como é que eu sacrifico hoje, pastor? Como é que eu e você podemos continuar sacrificando hoje? Santificando a nossa vida e mortificando a nossa carne. Esse é o sacrifício que acontece no nosso coração. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, o que diz lá? Apresenteis a Deus um culto racionais, o vosso corpo como sacrifício vivo. Então nós continuamos sacrificando, agora o sacrifício não está morto, o sacrifício está vivo. Por isso que nós estamos aqui, por isso que você na sua casa você ora, você dirigindo você ora, quando você erra você pede perdão ao Senhor, fala, Senhor, vem e perdoa os meus pecados, me lava, né, me restaura. Por quê? O sacrifício continua acontecendo, o sacrifício de animais, ele era feito, porque o sangue derramado do animal purificava o pecado de quem oferecia. Hoje Jesus morreu e o sangue dele cobre uma multidão de pecados. Como é que eu faço para ter meu pecado perdoado? Confesso meus pecados ao Senhor, porque Ele é o nosso intermediador, Ele é o substituto, amém? Você já ouviu falar sacrifício vicário? Vicário significa substituto. Então, tem alguns que se intitulam vigário. Já ouviu falar vigário? Vigário significa substituto. Então, para o vigário você confessa pecado, mas ele é substituto de alguma coisa? Quem que é o substituto? Jesus Cristo. É o único que perdoa pecado. Então, nós recorremos a Ele. Nós temos dois motivos para ser chamado de ovelha. Quem é a ovelha de Jesus Cristo aqui? O primeiro motivo pelo qual você é ovelha é porque você tem um pastor. Jesus Cristo é o bom pastor, amém? Jesus Cristo é aquele que dá a vida pelas ovelhas, por isso que você é ovelha. Mas tem um segundo motivo pelo qual eu e você somos ovelha, porque nós somos sacrifício. Eu sou ovelha porque eu me sacrifico. Lá em Lucas, no capítulo 9 ou 10, não me foge aqui a memória, Jesus ele fala isso para os apóstolos. Eles falam para os 70, quando eles enviam, eu te envio como ovelha ao meio de lobos. O que ovelha é para lobo? Alimento, sacrifício. Então você é ovelha porque você tem um pastor que é Jesus Cristo, e você é ovelha porque, segundo Paulo lá em Romanos 12, nós somos apresentados como sacrifício vivo no altar, amém? Agora, Hebreus no capítulo 13, versículo 10, eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. Eu não queria só que hoje nós crescêssemos na palavra, mas que nós entendêssemos e que nós aprendêssemos também com essa palavra, amém? Hebreus capítulo 13, versículo 10 em diante diz assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais, ou melhor, nós, versículo 10, estou lendo 11, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no holocausto, no tabernáculo. Olha só, ele está vindo falando aqui desse sacrifício, que Jesus ele é o sacrifício e tudo mais, mas ele está falando de um altar. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram o tabernáculo. Porque no Antigo Testamento era assim, se matava o animal, derramava o sangue, partes do animal era queimado fora, e partes do animal era levado pelo sacerdote para ele comer, ele comia. Por que os filhos de Eli foram punidos? Qual era a prática lá em 1 Samuel? Que eles enfiavam o garfo na panela lá, e eles pegavam a parte que eles queriam do sacrifício, não é? Então, o sacerdote tinha direito no sacrifício. Hoje, diz a palavra que o sacerdote não tem direito de tomar parte do sacrifício, ok? Vou ler de novo. 10, nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta
pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Olha só, o animal é morto dentro do templo, amém? Dentro do templo o sangue é derramado. Eles pegam o animal morto e levam para onde? Fora. Para fazer o quê? Queimar. Versículo 12. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Gente, é tão linda a história de Jesus, do seu sacrifício. É tão forte, que ele é feito como foi feito com ele, o que foi feito com o cordeiro para o sacrifício. Ele foi separado, ele foi preso no dia que o sacrifício era apresentado. Ele foi preso e ficou preso o período que uma ovelha ele passava para ser testada se era pura mesmo. Ele foi sacrificado no dia de sacrificar a ovelha. E mais, diz aqui, ele foi sacrificado aonde? Fora dos muros da cidade. Assim como era feito com os animais, eles eram sacrificados no templo e levados para fora. Jesus ele foi levado para fora dos muros da cidade, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? 13, portanto, agora para nós, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amados, onde acontece o sacrifício? Onde aconteceu o sacrifício no Antigo Testamento? Ou até quando Jesus ele vem? No templo. Onde que acontece o sacrifício hoje? Aonde? Quem é o templo? Então, como é que eu posso sacrificar a Deus, se eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo? O sacrifício tem que acontecer onde? Aqui dentro. Aqui, aquela batalha que você tem todo dia de lutar contra o mal que está na tua mente todo instante. Aqui é aquele momento que você tem vontade de fazer alguma coisa, e aquilo está te dominando, está te consumindo, e você sacrifica. E nesse tempo que acontece, as maiores lutas não acontecem no octógono, as maiores lutas acontecem dentro do nosso coração. As maiores batalhas, amados, que acontecem aí, não é no universo, nas estrelas aí, na guerra nas estrelas, né? Os maiores guerreiros não são Jedi, os maiores guerreiros somos nós, cristãos, que todos os dias temos que escolher, fazer uma decisão diária daquilo que é certo, daquilo que é errado, mesmo a gente desejando o que é errado diante dos olhos de Deus. O sacrifício acontece aqui dentro, mas ele é demonstrado fora. Por isso, amado, que se conhece o fruto, a árvore, pelo fruto. Por isso que não adianta dizer que eu sou crente, que eu amo a Deus, se você não tem fruto de arrependimento, não tem mudança de atitude. Você começa a caminhar com Cristo, não, mas eu estou me arrependendo, eu estou me colocando no altar, aí vem aqui e chora, mas e cadê o fruto? Porque diz aqui, portanto saiamos até ele, fora, suportando a desonra que ele suportou. Quem já foi desonrado aqui? Quem já levantou a voz para você? Quem já faltou com respeito com você? Com todo mundo isso aqui já aconteceu. A minha pergunta é, você está honrando ao Senhor? Porque, amado, o sacrifício, quem é que sacrificava o animal? E esse sacrifício acontecia dentro. Quando acontecia lá, tinha gente vendo? Por quê? Só que podia entrar lá quem? Agora, quando eles pegavam a carne e levavam para fora e tacava fogo, que é o holocausto, sacrifício queimado, e tem a ver com fumaça, o que saía ali? Alguém via aquilo lá? Todo mundo via, e via de longe. Sabe o que isso significa, amado? O arrependimento, a santificação acontece dentro, mas ela tem que ser posta para fora. Tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança de postura, tem que ter maturidade, senão significa que não tem sacrifício coisa nenhuma no altar.
Não dá, cara, não dá para você viver no Evangelho e continuar a mesma coisa, a mesma atitude. E olha só o que o autor fala de novo: saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Que louvor, pastor? Galileu? Vamos cantar Galileu? É esse sacrifício de louvor que o Senhor quer? O sacrifício de louvor que o Senhor quer é aquele que, quando você tem a razão e você pode revidar, você se humilha na presença de Deus, sacrifica aqui dentro e deixa a fumaça ser vista para fora. Quando eu falo que é sacrificar aqui dentro, irmão, é porque a gente vem assim, chora, aleluia, isso não é sacrifício. Sacrifício acontece dentro. Fumaça é uma vida transformada, uma atitude, uma postura diferente. Esse dia eu até ouvi eu ri, no Facebook, aquelas coisas, uma foto. Imagina alguém com celular, tipo fazendo uma selfie, e alguém fotografando a pessoa fazendo, estava num culto, não sei se você viu isso aí, e alguém estava lá, adorando e tirando foto dela mesma. Alguém viu, a Lise viu isso aí? Não sei se você viu isso aí. Que adoração é essa? Que adoração é essa? A própria palavra nos ensina em relação à oração. Não faça igual um louco na praça gritando aí, mas entra no teu quarto lá e fecha lá e fala com teu Deus. E nós às vezes queremos expressar arrependimento, irmão, falando em público. Sacrifício acontece e ninguém vê, só o sacerdote via, só Jesus conhece teu coração. O que acontece no teu coração, só Jesus conhece. Agora, o resultado disso, irmão, tem fumaça. O resultado de sair, irmão, você pode fazer lá longe. E não é igual hoje, não. Você vai fazer churrasco hoje, tem o gel, né, Leandro? O gel não, o álcool em gel. Tem o carvão vegetal que já foi queimado, né? Tem a carne já ali na altura certa da grelha, o salzinho lá, delícia. Para quem está vivendo de pastel desde ontem, né, irmãos? Tem uns irmãos que sabem aí que nós estamos falando, né, nisso? Né? Então, não acontece. Irmão, eu apanho toda vez, eu pego aquele óleo lá, aquele óleo de coisa lá, boto no pão, uma fumaça danada. E a gente quer ser legal com todo mundo, a gente ama os irmãos. E tem um irmão aqui, amado, que ele gosta de panceta. Churrasco, lá vem o Getúlio com tal da panceta. Mas aquilo faz uma fumaça, irmão. Você está lá com o seu vermelho, né? E está pronto, né? Então, agora imagine isso. Não tem carvão vegetal, não tem álcool em gel. O cara pega a madeira mesmo, o cara pega capim, o cara joga o bicho com pelo e tudo lá. Sai fumaça ou não sai fumaça? Quem já foi em carvoaria aqui? Aquele negócio fica queimando, aquela fumaça preta que sobe assim. Irmão, quando você sacrificava, subia aquela fumaça, se vinha de longe. Aquilo que acontece dentro do seu coração tem que ser percebido de longe por aqueles que convivem com você. Seu pai tem que ver, tua mãe tem que ver, seu irmão na igreja tem que ver. Se continua a mesma coisa, não tem arrependimento, coisa nenhuma. Não tem. Porque a fumaça testifica o sacrifício. Amém? Morre dentro e queima fora. Recebe aqui, vive lá fora. Sacrifica no coração, mostra na vida. E tem um ditado que cabe muito bem aqui: onde há fumaça, há fogo. Se tem fumaça na tua vida, significa que tem o fogo do Espírito Santo no seu coração. Agora, se não tem obras, tua fé é morta. Tem fumaça aí? Então, o irmão, né, nas igrejas mais pentecostal, né, os caras falam: tem fogo aí, irmão? Eu falo: não, aqui tem fumaça. A fumaça é percebida, o fogo é vivido dentro do nosso coração.
Esse é o sacrifício que o Senhor quer de mim e quer de você essa noite, irmão. E você sabe onde é em situação. Aqui tem muita fumaça. Mas quando chega em casa, não tem fumaça. O marido chegou em casa, não tem janta? Não tem fumaça. Acabou a fumaça na hora. O cara vem dentro do carro, né? O cara vem dentro do carro só na fumaça. Parece o Snoop Dogg, né? Parece o Snoop andando de carro lá. Aquela fábrica, a janela, tanta fumaça. Mas ele chegou em casa, ele tem uma decepção, cessa a fumaça. Amém? Que possamos ser uma má fumaça aí. Que as pessoas possam perceber, que as pessoas possam chegar perto de mim, perto de você e falar assim, olha, e que fumaça está sendo mostrada, né, na nossa vida. Só que ele fala aqui, ó, ainda em Hebreus, no versículo 15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos uma vez por todas sacrifício. Jesus, ele não morreu e de uma vez por todas ele pagou pelos nossos pecados? Então eu preciso ficar sacrificando ainda? Quanto tempo diz aqui? Continuamente, sempre, irmão, sempre. Agora eu estou bem, estou fortalecido. Sempre ofereça continuamente sacrifício de louvor ao Senhor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E no versículo 16 assim, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois é de tais sacrifícios que Deus, olha aí um sacrifício que agrada a Deus. Um sacrifício que agrada a Deus, amor, é fazer o bem e repartir o que você tem. Você tem feito o bem? Pastor, eu dou cesta básica, lá na firma, lá todo mês tem lá a coleta lá de cesta básica. Lá na igreja multiforme eu não dou não, porque só quando eles pedem. Mas lá na firma, lá eu dou. Porque aqui, irmãos, a gente tem uma coleta mensal de cestas básicas, de alimentos. Mas aí os irmãos não trazem, né? Então a gente compra. Um dia a gente não vai precisar comprar, que os irmãos vão trazer. Porque os irmãos vão para a fumaça. Amém? E o que faz aqui? Então, não, eu dou cesta básica. Está fazendo bem? Está fazendo bem para você mesmo, porque tua consciência está pesada, que você não ajuda ninguém, se dá alguma coisa para alguém, aí você se sente melhor. Mas a minha pergunta é, você está fazendo bem a seu filho? Está fazendo bem ao seu casamento? Está fazendo bem à sua esposa? Está fazendo bem ao seu marido? Porque eu confesso para você que às vezes a gente tem mais disposição para fazer o bem ao quem é de fora do que quem é dentro de casa. Eu já contei essa história várias vezes. Às vezes eu estou deitado, sabe que você acaba de deitar, que você dá aquela espreguiçada assim, que começa a dar da cabeça e termina no dedão assim, dá aquela relaxada, aí você escuta assim, pega um copo d'água para mim. Não é? Você abriu a geladeira, você colocou a água no copo, você colocou o copo aqui, você fechou a garrafa, colocou na geladeira, a hora que você está saindo, também quero. O que aconteceu isso com você? Não dá aquela decepção, dá aquele negócio. Aí 2 minutos depois, liga o amigo, fala, rapaz, meu carro quebrou, estou aqui em Sumaré, tem como você vir fazer o socorro? Opa! Né? Rapidinho. Às vezes a gente tem uma disposição para fazer o bem, para quem está longe, mas para quem está perto, às vezes a gente não tem essa sensibilidade. Né? Fazer o bem. Aí eu canto bonito, eu falo para você aqui, mas o meu irmão não respeita. E aí vai. Às vezes, amado, a gente faz o bem para os outros, mas a gente não faz bem para nós mesmos, não temos amor próprio. E às vezes fazer o bem, e eu sou prova viva disso, porque isso aconteceu comigo, de procurar sempre fazer o bem para as pessoas e estar me prejudicando, o que eu tinha que ser feito não fazia. E aí eu descobri que eu não estava cumprindo essa palavra, eu estou fazendo bem aos outros, mas a mim mesmo estou fazendo mal. Eu posso ser um excelente pastor, amado, mas eu posso também ser um péssimo pai. Davi foi um excelente rei e um trágico pai. Então, tem fumaça aí? Só que além de oferecer continuamente sacrifício,
algo mais precisa ser feito. E eu queria que você voltasse lá no Salmo 40 e lesse o versículo 6 de novo, alguém que pudesse ler aí. O Salmo 40, o versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Alguém tem uma versão diferente? O que o Senhor deseja do seu povo não são sacrifícios e ofertas. O Senhor não deseja sacrifício e oferta, mas o que vamos a obedecer a sua voz. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra. Isso que eu vou mostrar aqui para você, não vai afetar a salvação, você não precisa jogar sua Bíblia fora. Mas eu queria que você visse como é que a palavra de Deus é rica. Rica. Lê de novo, Ju. Quem tem a orelha furada aqui? Vai levantar assim. Tem, né? Agora os homens. Né? Orelha furada. O texto aí, amado, não é ouvido. A palavra não é ouvido. A palavra é orelha. Eu não peguei aqui no grego, é isso, porque se eu não interessa aqui falar o que é orelha no hebraico aqui, né? Mas o texto aqui, que é algo interessante. Davi, ele fala assim, Deus, ele não quer sacrifício. Ele não quer bicho morto. Porque ele quer o quê? Minha vida. Isso que você quer, fumaça. Agora, o que Deus fez com Davi? Ele fala o quê? Furastes a minha orelha. O que significa isso, irmão? Vou dizer uma coisa para você. Além de sacrificar continuamente, estamos na mesma palavra. O Senhor, Ele quer algo mais de nós. Ele quer furar a tua orelha. Êxodo capítulo 21, versículo de 1 a 6. Êxodo 21, depois você pesquisa se é realmente orelha furada lá, tá? No original lá. Êxodo 21, versículo de 1 a 6, eu vou ler com vocês, amém? São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Não é justo, amado? É justo. A gente tem uma ideia de escravidão na Bíblia, baseada na escravidão que a gente conhece na nossa história, de gente no tronco, morando na senzala. Essa escravidão da Bíblia é diferente nossa. O escravo na Bíblia, ele tinha salário, ele tinha casa, o Senhor tinha responsabilidade sobre ele, cuidava dele. Só que uma lei que Deus instituiu aqui era o seguinte: o escravo, ele serviria quantos anos? 6. No 7º ano, o que ele tinha que acontecer com ele? Ser livre. No que diz respeito aqui, se ele é solteiro, ele é liberto o quê? Solteiro. Mas se lá dentro, no trabalho dele, ele conheceu outra pessoa, seja livre ou seja escravo, quando completar o 6º ano e entrar no 7º, vai ser liberto com quem? Com os dois, vamos lá. 4. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão a quem? Ao Senhor. Somente o homem será livre, porque o fruto daquilo que foi gerado dentro dos domínios do patrão é de quem? É do patrão. O filho pertence a quem? Ao patrão. Aí o versículo 6 diz assim, o 5, se porém o escravo declarar,
Eu amo quem? Meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o que vai acontecer lá? O seu Senhor, versículo 6, o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta, ou à lateral da porta, e fazer o que com ele? Assim ele será seu escravo por toda a vida. Davi, ele fala assim: o Senhor não quer sacrifício e oferta. Ele não quer aquilo que você pode oferecer a Ele. Ele quer a tua vida para sempre. Ele quer você para sempre. Às vezes, amado, nós precisamos de alguma coisa. Vamos a Deus. Eu quero uma benção. Eu quero uma vitória. E Deus dá. Se você quer sair, ser livre, que seja. Agora, os frutos daquilo que você conquistou na presença de Deus são seus? É dele. Tem gente que busca alguma coisa na presença de Deus. Eu vou usar um exemplo clássico, tá? Mas você é inteligente, você conseguiria ilustrar isso de muitas maneiras. O que eu posso querer do Senhor? Diga uma coisa aí que a gente possa. Eu vou lá na igreja lá porque eu quero alguma coisa. O quê? Me diz aí uma coisa qualquer. O emprego. Eu quero um emprego. Você chegou desempregado. E Deus, Ele te dá. Só que agora eu tenho dinheiro. Agora eu tenho menos tempo. Agora eu tenho condições de ver umas coisas, de viajar, de comer, de passear, de isso, aquilo, outro. E eu faço o quê? Quero ser livre para usufruir daquilo que eu conquistei. Você pode ir? Vai. Mas quem é que te deu aquilo? É o Senhor. Agora Deus, ele fala assim para o Davi, ele fala assim, como esse servo, ele diz: eu amo o meu Senhor, e eu amo também tudo aquilo que o Senhor provê para a minha vida, eu quero manter isso na minha vida. Então, meu Senhor, eu quero ser teu para sempre. Aí ele ia lá no lugar diante dos juízes. Por que ele fala a porta? Quem lembra de Ruth e Boaz? Lembra que quando a Boaz ele vai assumir a responsabilidade sobre Ruth, ele tem que fazer algo? O que é que ele tem que fazer? Ir até as portas da cidade, e lá estavam os juízes, e lá ele ia falar: ó, agora ela é minha. E ali estava consumado, então pertencia a ele. Então havia portas de julgamento, porta das ovelhas, porta de um monte de coisa. Então era um lugar específico que alguém tinha que ir lá, onde havia juízes, e ali eram julgadas as causas. E ali todos, era legalmente, oficialmente, decretado o quê? Senhor, você quer ser dono desse escravo por toda a sua vida? Sim. E você, escravo, quer que ele seja senhor, seu senhor por toda a vida? Sim. E a tua mulher, você quer que ele seja o senhor da sua mulher também? Sim. E os teus filhos, você quer que ele seja o senhor do seu filho? Sim. E tudo que é teu? Eu não tenho nada, porque tudo é dele. Assim é? É. Então está decretado diante de todos agora. E como é que era selado isso? Furava com uma ferramenta, ou de madeira ou de ferro, que os sapateiros usavam. E ali eles enfiavam um pau na orelha dele. E todo lugar que aquele senhor chegava, e chegava aquele escravo, com aquela orelha furada, quem olhava para aquele senhor falava: esse senhor deve ser muito bom. E esse senhor deve ser muito bom. Porque alguém que tinha o direito de fazer o que quisesse ser livre, escolheu servir ele por todo sempre. Será que quando olham para mim, olham para você, as pessoas dizem assim: Deus é muito bom? Será que quando olha lá para o Diego, fala assim: cara, Deus é bom demais? Porque eu conheço essa peça aí, meu irmão. Conheço essa peça aí. E para esse cara mudar tanto, e decidir servir a Deus, ser batizado, deixar isso, deixar aquilo outro, é porque esse Senhor é muito bom.
É isso que Davi fala. O Senhor, Ele não quer sacrifício fora. O sacrifício acontece dentro. E por mais que a gente faça isso continuamente, a gente deve fazer isso continuamente, Ele me quer, Ele te quer, Ele quer a todos nós, para sempre. Agora, você entende por que Davi ele começa o salmo tão alegre? Ele começa o salmo alegando: Deus é bom, que Deus fez isso, Deus me resgatou da lama, o Senhor me colocou numa rocha. Todos ficarão sabendo. Por quê? Porque o sacrifício ele solta fumaça. Todos verão, ele diz assim, todos verão. Aí depois ele fala: se eu pudesse eu contava para todo mundo, e todo mundo, mas é tanta coisa que Deus fez, é tanto, irmão, tanta coisa que Ele fez, que eu decidi servir a Ele por toda a minha vida. É tanta coisa, que um rei, Davi era rei, né? Estávamos estudando Samuel, 1 Samuel, né? E que rei, né, gente? Que rei. Mas ele está cantando assim: eu sou rei dos homens, mas sou escravo do meu Senhor. Então, amados, essa é a palavra para nós essa noite. Essa é a palavra. Não sei se isso alegra o teu coração ou te deixa preocupado. Porque o sacrifício continua acontecendo dentro de nós, amém? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, oferta agradável ao Senhor. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede o quê? Transformados pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 1 e 2. Esse é o sacrifício diário. E morre aqui dentro. Só que tem que ser visto fora. Só que não está bom ainda, Ele quer mais. Ele não quer só lágrimas, Ele não quer só quebrantamento. Ele quer uma vida. Porque tem gente que assim, se quebranta, se arrepende todo fim de semana, irmão. Não é verdade? Aqui na igreja, irmão, olha, lindo de ver. Aqui em cima, então, o pastor falando: nossa, o pastor fala bem, né? Mas e lá fora? Cantando aqui, o Will aqui canta, que é uma beleza, mas e lá no trabalho dele? Hã? E lá no trabalho? Né? Manuel aqui, blém, mas e aí no trânsito, como é que faz? A fumaça não é aqui, irmão, a fumaça é lá fora. Porque fumaça testifica o sacrifício, amém? E eu queria orar essa noite. Eu queria que você, se você percebesse que tem muito barulho, né? E pouca mudança, alguma coisa está errada. Deus quer ver fumaça na tua vida, amém? E eu aplico aqui dizendo que essa fumaça simbólica que a gente está falando, né? Ela sobe até Deus, isso agrada o coração dele. Porque era isso que acontecia no tabernáculo, quando tinha fumaça, Deus ele se alegrava. E que haja prática de vida, irmão, em nós. Essa é a igreja que o Senhor ama, amém? É isso que Ele busca de nós, é isso que Ele quer. E eu vou ler para a gente orar esse salmo, que talvez agora você vá olhar para ele de uma maneira diferente. Salmo 40, versículo 1, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim. E eu queria que você se visse nessa palavra, que você se identificasse. Se essa palavra tem a ver com a tua vida, antes de a gente encerrar esse culto, a gente tem que fazer alguma coisa. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Lê como se fosse você. Ele se inclinou para mim. Vamos ler junto? Mesmo que sua versão seja diferente, tá? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Aleluia. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro.
pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifícios e oferta não pediste, mas furastes as minhas orelhas. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu lhe disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua palavra está no fundo do meu coração. Se a gente for ler aqui, irmãos, a gente vai perceber que não é Davi que escreveu isso aqui, é você. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. E aí vai, irmão. E nós vamos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. E se você tem faltado de sacrificar ao Senhor, não tem feito isso continuamente, aproveita a oportunidade hoje, irmão. E apresenta um sacrifício ao Senhor. Não que você não possa chorar, não que você não possa gritar, não que você não possa expressar, mas que mais do que fora, isso tem um efeito dentro do seu coração, amém? E nós não vamos ver o resultado disso agora. Daqui uma semana, daqui um mês, talvez a gente consiga ver o resultado disso. Por que a gente aqui na igreja, quando a gente estabeleceu o seguinte: qualquer pessoa que se chega na igreja, se ela for fazer parte de algum ministério, ela tem que esperar 6 meses a partir do dia que chegou na igreja. Por quê? Porque antes disso, irmãos, pode até dar, mas às vezes a gente precisa conhecer, saber se aquele sacrifício tem fumaça. Porque tem sacrifício que Deus não recebe, sabia disso? Tem uma história na Bíblia que diz que uma galera pegou e juntou um sacrifício e colocou em cima do altar. E era um pouquinho, só 400. E eles começaram a gritar, batia, e falava: vem, vem, vem. Nada. Porque aquele sacrifício que estava lá não agradava a Deus. E porque o Deus a quem eles clamavam era um falso Deus. Tinha sacrifício, mas não tinha fumaça. Até que se levanta um homem, restaura o altar, coloca o sacrifício, derrama água sobre ele e fala: Senhor, aqui está. E diz que de uma vez só veio o fogo, consumiu o sacrifício, lambeu a água. Que aconteça na minha vida e na sua vida hoje, amém? Você vai orar por isso. Restaura o teu altar, fala com o Senhor, ora aí, a oração é sua. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele conhece teu coração. Confessa a Ele. Fala: Senhor, eu não tenho sacrificado continuamente. Só de domingo, Senhor, quando eu lembro. Só de sábado, ou de vez em quando eu estou em casa, quando eu ouço uma pregação. Mas o Senhor quer continuamente. Mas isso acontece só aqui, Senhor, dentro do meu quarto, lá na igreja, porque lá fora eu não demonstro. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, a primeira coisa que você vai fazer, você vai chegar para um cliente, e a primeira coisa que você vai falar para ele, assim, você vai falar assim: eu sou de Deus. Vamos começar a cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor, para o cara saber que nós somos crentes. Passa na boca de fumo ali e fala: paz do Senhor, irmão. Né? Pode fazer se quiser, né? Estou brincando, mas pode fazer. Porque às vezes a gente tem vergonha de mostrar que nós somos de Deus.
Não temos vergonha de mostrar a marca da nossa roupa, não temos vergonha de mostrar o nosso celular, não temos vergonha de mostrar a nossa esposa linda, nosso marido que é aquilo, o carro novo, não tem vergonha. Agora, quando alguém quer saber que a gente quer crente, a gente se esconde. Alguém te pergunta, que igreja que você é? Eu sou o templo do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Fala com o Senhor um instante. Fica tranquilo que eu não vou chamar você aqui na frente para você apresentar seu sacrifício. Seu sacrifício tem que acontecer dentro e ser demonstrado fora. Amém? Vamos orar? Nós vamos fazer 2 orações. Uma oração é essa: Senhor, peço perdão porque tenho deixado de sacrificar. Eu prefiro pagar o preço, trazer algo, Senhor, me esforçar para fazer algo, do que realmente quebrantar meu coração na Tua presença e mudar de vida, Senhor. Senhor, o dízimo não apaga pecado, oferta não apaga pecado, boas obras não apaga pecado, frequência de culto não apaga pecado, mas o que apaga o pecado é o sangue do Cordeiro. Arrependimento, Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que tem poder para perdoar pecado. Senhor, perdoa a Tua igreja, Senhor, perdoa, Senhor, porque às vezes desejamos mais estar com pessoas, outras pessoas, do que estar com o Senhor na Tua casa. Às vezes desejamos mais a nossa cama do que o Teu altar. Desejamos mais o Senhor, os nossos direitos, ó Senhor. Queremos ser livres, ó Senhor, do que se colocar na Tua presença e dizer: Senhor, reina sobre mim eternamente. Senhor, Te buscamos porque queremos algo, mas quando temos aquilo, muitas vezes Te abandonamos, ó Senhor. Mas nós queremos estar na Tua presença, Pai, independente do que aconteça, Senhor, independente se a vitória chega, independente disso, Senhor. Nós temos orgulho de dizer: o Senhor é nosso Deus, nós Te amamos, queremos Te servir para todo sempre. Senhor, não temos medo de ser afligidos, ó Senhor. Levanta uma igreja verdadeira, Senhor. Levanta uma igreja a qual o Senhor recebe o sacrifício, Senhor. Recebe a nossa vida nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. E você vai orar agora, irmão. Se você ama a Deus mesmo, se você quer servir a Deus mesmo, pede a Ele, para que Ele te toque, para que Ele te marque. Você não vai furar a tua orelha, mas Ele tem que te marcar na carne, para que todos saibam que você é dele. Senhor, toca nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Gera em nós uma marca, Senhor, aquele que nos identifica como seus, Senhor. Somos Teus filhos, somos Teus servos, Senhor. Aleluia, Jesus. Enche-me, Deus, enche-me. Aleluia, Jesus. Recebe o sacrifício nessa noite, Senhor. Deus, enche-me, Aleluia, Jesus. enche-me, Aleluia, Jesus. enche-me. Servir a Deus não é ter aquilo que a gente Deus quer, proveu o fogo, mas é servir aquele que nos chamou. e eu o sacrifício. Você é sacrifício essa noite? Deus proveu o Espírito. Queima, Senhor, essa noite, Senhor, sacrifício. Consome, Deus. Eu me entrego por inteiro. Ô, Senhor, totalmente, Senhor. Deus proveu o fogo, eu o sacrifício. Eu sou. Deus proveu o Espírito.
enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provê no fogo, eu sacrifício. Aproveita para falar com Ele, irmão. Aproveita. Deus provê no Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Aleluia. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estamos prontos para sair para fora. Sair fora daqui. Fazer o bem. Quem está preparado para fazer o bem? Quem está disposto a compartilhar aquilo que você tem?
A minha preocupação é o que você tem para compartilhar. Você não vai sair daqui para compartilhar a preocupação, compartilhar a luta. Você vai sair daqui para compartilhar a bênção. Aquilo que não faz bem para você não vai fazer bem para ninguém mais. Mas aquilo que faz bem para você, assim você faz para os outros também. Vamos compartilhar coisas boas, amém? Vamos edificar vidas, vamos contagiar as pessoas, vamos sair das portas, vamos atravessar, vamos além dos muros, vamos além da cidade, para fazer o bem, para compartilhar as coisas boas que Deus tem derramado sobre a nossa vida, amém? Assim Ele será conhecido, e por isso que Davi disse, todos verão, todos glorificarão a Ele. Amém? Nós, Senhor, oferecemos esse sacrifício essa noite. Te louvamos porque tudo que nós podemos oferecer é a nossa vida. O fogo é com o Senhor. O Espírito Santo é com o Senhor. É o Senhor que nos enche. E nos enche com um propósito: compartilhar, abençoar, tocar. Senhor, que nós possamos ser benéficos para as pessoas fora desse lugar. Senhor, que eu seja uma bênção para os meus filhos. Vai que cada um aqui seja uma bênção dentro da sua casa, seja uma bênção fora da sua casa, Senhor. E assim o Senhor e o seu nome seja engrandecido através de nós, Senhor. Essa seja a marca, Senhor. Essa seja a orelha curada de cada um aqui, Senhor. Onde quer que nós vamos, glorificaremos o Senhor. O que nós falarmos seja para a honra e glória do seu nome. O que vestirmos seja para a honra e glória do seu nome. O que ganharmos seja para a honra e glória do seu nome, Senhor. E assim seja essa semana, Pai. Prepara uma semana, Senhor, de proclamação. Prepara uma semana de júbilo. Prepara uma semana para nós de vitória, Senhor. E que no próximo fim de semana, Pai, possamos contemplar as maravilhas do Senhor nesse lugar, ó Senhor. Continua guardando a tua igreja, Senhor. Cobre, Pai, os teus filhos, ó Pai. Cobre os intercessores, ó Pai. Cobre, Pai, aqueles ministros que virão para cá, ó Pai, no fim de semana. Cobre a vida de cada obreiro aqui dessa igreja, cada família aqui, Senhor, no nome de Jesus. Pai, porque estamos marcados pelo teu Espírito Santo. Existe a tua marca em nós, ó Senhor. E o inimigo não pode nos tocar, porque fomos marcados pelo Senhor, ó Pai. Pai, coloca agora uma marca, Senhor. Coloca mesmo, ó Pai, dentro da nossa casa, Senhor. Que de longe, ó Pai, o inimigo ele vai ver que eles pertencem ao Senhor, ó Pai. Lá eu não posso ir porque eles têm o Senhor. Não é um Senhor temporário, mas é um Senhor eternamente. E se você tem o Senhor Jesus como Senhor para toda a vida, permaneça nos caminhos dele. Continue caminhando, continue congregando. Esteja conosco caminhando. Você que não tem uma igreja para congregar, se procure e fala assim: a gente quer se tornar membro, a gente quer caminhar com vocês, a gente quer se decepcionar com vocês, a gente quer se alegrar com vocês. E assim a família de Deus, ela vai sendo estabelecida e o reino dele vai sendo ampliado nessa terra, amém? Obrigado, Jesus. Abençoa o teu povo, leve em segurança, nos prepara uma semana abençoada, eu te peço no nome de Jesus, amém? Dá um abraço, dá um cheiro, pergunta para o irmão: tem fumaça aí, varão?